From our archives, the Billy Graham Classics. Agora quero que abram comigo, se for possível, no capítulo 18 do Evangelho de João. Versículos 37 e 38. Apenas uma frase ou duas. Quero falar hoje sobre o assunto, a lacuna de credibilidade. Ouvimos muito hoje sobre a lacuna de credibilidade. E aqui está uma passagem muito interessante de um encontro que Jesus Cristo teve com Pilatos. Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então Pilatos disse, e tenho certeza que ele disse pensativo e melancolicamente, ele fez essa pergunta: o que é a verdade? E é sobre isso que muitos desses debates americanos estão tratando agora. O que é a verdade? É disso que se trata na universidade. Buscando a verdade no reino da ciência, filosofia, psicologia e muitas outras disciplinas. O que é a verdade? Como obtemos a verdade? E como conhecemos quando a temos? E o debate que está acontecendo neste país sobre a guerra, ou o debate que tivemos recentemente sobre My Lai, ou o debate que está acontecendo no país sobre vigilância. Quão longe você vai? Tudo isso está falando sobre a verdade e traz uma certa lacuna de credibilidade. E Pilatos deve ter enfrentado a mesma coisa 2000 anos atrás. Ele tinha uma lacuna de credibilidade, uma dúvida. Ele perguntou a Jesus e ele disse: o que é a verdade? Agora, por que uma Bíblia é chamada de Bíblia Sagrada? Quando há tanta luxúria, ódio, ganância, guerra e sexo na Bíblia, por que a chamamos de Bíblia Sagrada? Você não pode pegar nenhum livro que tenha mais ódio nele, matança, guerra, mais mesquinhez, mais maldade, mais engano do que a Bíblia. Mas é chamado de Bíblia Sagrada. Você sabe por que se chama santo? Porque a Bíblia diz a verdade. A Bíblia diz a verdade sobre Deus. A Bíblia diz a verdade sobre o homem. A Bíblia diz a verdade sobre o diabo. A Bíblia conta a verdade sobre seus personagens. Se este livro tivesse sido escrito por homens, não sob a inspiração do Espírito Santo, muitos desses companheiros, jamais você saberia o que eles tinham cometido. Suas falhas seriam obscuras, mas a Bíblia diz a verdade sobre todas estas coisas. Agora a Bíblia nos diz que foi o próprio diabo que criou a primeira lacuna de credibilidade, a dúvida. Agora, se você voltar ao terceiro capítulo de Gênesis, o segundo e terceiro capítulo de Gênesis, depois que Deus colocou uma árvore no jardim do Éden, Deus disse: se você tocar, você vai morrer. Deus criou o jardim perfeito, Deus colocou o homem, colocou no paraíso, deu tudo de bom, deixou o homem viver ali uma vida perfeita e saudável. O homem vivia na presença de Deus, mas o homem seguiu seu próprio caminho e ele foi tomado e foi completamente levado a desfrutar daquilo que não devia. Não toque nesta árvore, por quê? Deus estava testando o homem. Porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Ele poderia escolher obedecer a Deus, ou ele poderia escolher se rebelar contra Deus e seguir seu próprio caminho. Deus fez o homem à sua própria imagem, deu-lhes liberdade de escolha. A Bíblia diz que o diabo veio a Adão e Eva e tentou-os. E aqui está o que o diabo disse. O diabo disse: você sabe que Deus diz que se você comer desta árvore, você vai morrer. Bem, eu quero te dizer uma coisa, você não vai morrer. Deus tem inveja de você. Deus sabe que quando você comer a árvore, você será um Deus. Você será como Deus. Vá em frente, coma desta árvore. Você não tem que obedecer a Deus. Escute-me. E eles ouviram o diabo, eles acreditaram em uma mentira, em vez da verdade de Deus. O homem se rebelou contra Deus e todos os problemas, todos os sofrimentos, todas as guerras da história
Tudo isto surgiu como resultado da rebelião do homem contra Deus. O diabo criou a primeira lacuna de credibilidade, a dúvida. Agora a Bíblia ensina que está chegando um tempo em que o anticristo surgirá. Ele será o diabo encarnado como homem. E isso é um futuro próximo. Não sei quando será, mas a Bíblia ensina que o anticristo vai dominar sobre toda a terra. E mesmo alguns crentes professos serão ludibriados e enganados pelo anticristo. Eles vão viver pensando que vai ter paz. Será um homem que vai trazer paz. Mas será uma paz enganosa e uma paz curta. E não será longa, será a paz do diabo. A paz permanentemente só virá quando Jesus Cristo vier na pessoa poderosa, estabelecer seu reino e destruir o diabo. E a Bíblia ensina que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. E você não será mais atormentado pelo diabo. E eu diria, Senhor, apresse-se, porque o diabo está causando muitos problemas. Agora a Bíblia ensina que o homem acredita em uma mentira e não na verdade. E a Bíblia diz que trocamos a verdade de Deus pela mentira do diabo. Sobre o sexo, por exemplo, os jovens pensam que podem seguir em frente e viver em uma sociedade permissiva e sair impunes. Ele cria seu próprio horror e cria seus próprios problemas, tendo a sua consciência com a culpa deturpada. Mas também o seu corpo sofre. Doenças venéreas agora, em uma cidade neste país, infectam em cada 4 jovens, um jovem. Agora mesmo. E isso causa insanidade, cegueiras e todas as outras coisas, mas você não pode dizer nada a eles. Você acha que pode sobreviver? Mas sei que os jovens estão ouvindo de todos os lados que, não sei, a única maneira de ser feliz, eles pensam, é fazendo sexo fora do casamento. Eu quero dizer a você que a Bíblia diz o salário do pecado é a morte. E você nunca pode cometer um pecado sexual e sair impune. Deus cuidará disso. Sim, e você será pego e pagará por isso. Ou as drogas. Você sabia que eu li outro dia na Flórida que as drogas aumentaram? O uso de drogas e drogas pesadas na Flórida aumentou em 15 anos em 6.000%. Até agora, milhões de jovens e velhos estão envolvidos com drogas. E em breve poderemos nos tornar uma nação que será drogada. E suponha que o inimigo chegasse a uma nação drogada e dissesse, rendam-se, ou então não teríamos forças para levantar um dedo, porque estaríamos drogados. Ou álcool. Agora o alcoolismo é uma doença, nós sabemos disso. Mas não começa como uma doença, começa por um ato deliberado. Alguns podem aguentar, outros conseguem, mas nunca se sabe quem. Não há um teste disponível, então você está se alimentando com o que não presta, experimentando drogas, álcool, sexo permissivo, tentando todo o resto para encontrar paz, alegria, felicidade, propósito, significado em suas vidas e não encontra. Por quê? Você vê que é mentira do diabo. O diabo está contando uma mentira. Ele diz, vocês serão como deuses. Este é o caminho para o prazer, o caminho para a felicidade, a maneira de se divertir. A Bíblia diz que há muita diversão nisso por um curto período de tempo. Há prazer no pecado, diz a Bíblia, por um tempo. Claro, você pode sair, tomar uma injeção de heroína e ficar chapado. E se divertir por um tempo. Claro, você pode sair, ter uma experiência sexual e ter um êxtase por um momento. Claro, você pode sair, ficar bêbado. E sentir-se bem. Mas e daí? Sinta-se capaz de dominar o mundo, mas na sua mente por um tempinho. Mas então vem um chute de volta do diabo. O salário do pecado é a morte. É mentira do diabo tentar nos tirar da base da palavra de Deus.
Ou a hipocrisia religiosa que aceita tudo isso? Há pessoas que ouviram repetidas vezes que, bem, elas realmente pensam, eu vou à igreja. Se você for à igreja, está tudo bem. Isso é uma mentira. Você pode estar na igreja pensando em jogos. Sua mente está ali, depois você sai e vai fazer seus jogos. Mas se você for à igreja e dedicar 1 hora por semana, vai estar tudo bem, vai cobrir o que você fez, todos os restantes de suas atividades. Isso é uma mentira do diabo. Porque é um negócio diário. Você leu sobre aquele cachorro que é um golem? Ninguém sabe como ou porquê, mas ele sabe quando chega o domingo. E ele caminha 1 milha até a igreja metodista todos os domingos. Isso mesmo, saiu no jornal outro dia. Ele caminha 1 quilômetro até a igreja. E então, quando o ministro fica na porta e aperta a mão das pessoas, ele levanta uma pata para apertar as mãos das pessoas também. Então, quando tudo acaba, ele volta 1 quilômetro para casa. Não sei se alguém o ensinou ou não, mas é isso que está acontecendo. Mas isso não faz dele um cachorro cristão, faz? E a igreja não é a resposta completa. A resposta é Jesus Cristo, que disse que Ele é a verdade. Você conhece Cristo como seu Salvador e seu Senhor? Agora Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. E Ele disse que Ele é a verdade. Lembre-se, dissemos Bíblia Sagrada há pouco. Jesus é a verdade. Agora, se você não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, se você não segue Ele como seu Messias, você vai ter um Deus na sua vida. Todas as pessoas que têm que ter um Deus na sua vida. Aquele time de tênis de mesa que foi para a China há algum tempo, eles contaram um fato interessante. Eles disseram que a única coisa que mais os impressionou lá na China foi que Mao Zedong é Jesus. E que as pessoas que vivem lá estão sob a sua égide. Ele disse que em todos os lugares que íamos, havia uma foto de Mao Zedong. Você tem que ter um Deus. Veja, e se você não aceita Jesus Cristo como seu Deus, você vai ter outro Deus. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão se voltando para todos os tipos de bruxaria, para o zen budismo, para as coisas que não prestam, porque eles estão tentando adorar algo e acreditar em alguma coisa. Por que não se tornar de Jesus Cristo? Aqui está o que a Bíblia diz sobre Jesus. Ouça isso. Você já ouviu alguma coisa, alguma declaração maior em toda a literatura? Quem é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda criatura. Pois nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam eles tronos ou dominações ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de tudo, de todas as coisas, ele mantém todas as coisas juntas, para que em todas as coisas ele tenha a proeminência, pois aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Quando a ciência descobriu o segredo supremo do universo, eles vão encontrar Jesus Cristo. A reportagem de capa há algumas semanas sobre os genes, o problema genético que está acontecendo no país e como estamos perto de criar vida humana. Você sabe, podemos ser capazes de criar vida humana, mas não será um homem. Ele não terá consciência e não terá alma. Ele não terá como ser a imagem e semelhança de Deus. Ele pode ser uma monstruosidade ou pode ser até o anticristo. Não sabemos o que a ciência vai fazer. Jesus disse, eu sou a soma total de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade filosófica, verdade religiosa, tudo o que você está procurando para trazer paz e alegria e felicidade e propósito para a sua vida, Jesus disse, eu sou. Agora, essa é a sua intelectualidade com a qual os estudantes terão que lutar.
E eu já lutei por isso, já passei por isso. E não poderia provar, mas a Bíblia continua indicando que se eu aceitasse Jesus Cristo como Salvador e Senhor e o tornasse Senhor da minha vida, Ele perdoaria todos os meus pecados. E se tornaria o segredo do propósito e o sentido da minha vida. E me dá uma razão para a minha existência e traz alegria e paz ao meu coração. Agora, ele não disse que tiraria seus problemas, até aonde eu sei, é aí que os jovens se perdem. Ele não prometeu resolver os problemas, ele não promete remover todos os bloqueios. Jesus promete paz, graça e alegria em meio a tudo isso. E ele promete dar-lhes um propósito para a sua vida. Eu vi um filme na semana passada, em Hollywood, em um estúdio privado, vai ser lançado em breve, chamado A Geração Perdida. E mostrou todos esses jovens, aos milhares, manifestando-se em todo o mundo por várias causas, procurando algumas respostas aos dilemas e os problemas que os preocupam, guerra e poluição e todo o resto. E então mostrava homens de várias raças, mulheres de várias raças, todos os jovens, todos os estudantes, homens, mulheres, idosos, um após o outro, apenas contando histórias, dizendo o que Jesus Cristo fez em sua vida, como Cristo mudou sua vida. Cristo pode mudar sua vida, se você colocar sua fé e sua confiança nele. Ele é a verdade suprema, e você sabe, Jesus disse a verdade. Ele disse a verdade sobre o amor. E ele disse, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio filho. Deus ama você. Eric Segal escreveu Love Story, professor de Yale. Mas há uma história maior do que qualquer história de amor jamais escrita. É o amor de Deus que tem pela raça humana. A maior história de amor de todo o universo é o amor de Deus pelo homem. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E a maior imagem de amor está na cruz, onde Cristo morreu em seu lugar. Isso é o quanto Deus ama você. Ele entregou seu Filho. E quando Jesus clamou, meu Deus, por que me desamparastes? Naquele momento terrível, Jesus sofreu as agonias do inferno e o julgamento por você. E Jesus levou seus pecados e seus fracassos e seus erros naquela cruz e morreu em seu lugar. Essa é a maior história de amor do mundo. Essa é a história do amor universal. E essa é a história de amor que os anjos estão assistindo. Essa é a história de amor que os outros estão contemplando, como Deus poderia nos levar e nos trazer para junto dele, porque ele nos ama tanto. Ele disse, eu dou a minha vida por você. Agora Jesus disse a verdade sobre outra coisa. Ele disse a verdade sobre a conversão. Não deixe que essa palavra o derrube, não deixe que isso te assuste. A Bíblia ensina que se você vai para o céu e tem seus pecados perdoados, você tem que se converter. Essa palavra convertido significa ser mudado. Agora temos lido isso constantemente nos jornais. No caso de Charles Manson, na Califórnia, aquelas jovens que seguiram Charles Manson se converteram a ele. Assim disseram aos jornais. Ou a conversão de uma geração inteira na China, aos ditados de Mao Zedong. Ou a conversão aqui em Kentucky, de Cassius Clay para Muhammad Ali. Conversão. Da mesma forma, você é convertido a Cristo. Você deve ser convertido não a um sistema, não a uma filosofia, não apenas a uma igreja. Você é convertido à pessoa de Cristo, até que Jesus Cristo seja seu Salvador e seu Senhor e seu Mestre. E isso aconteceu na sua vida? O próprio Jesus disse, a menos que você se converta e se torne como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Você foi convertido? Você tem certeza disso? Você sabia que houve um tempo em sua vida quando você se arrependeu de seus pecados? Ele disse, conhecereis a verdade. Ele disse que é a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode trazer a mudança que você precisa, a liberdade. Essa noite, não importa a sua cor.
Se você está em Cristo, você está livre. Seu espírito está livre. Livre de quê? Livre da penalidade do pecado. Você nunca vai ter que ir para o inferno, para o julgamento, se estiver em Cristo Jesus. Você está livre disso. Você está livre do poder do pecado. Jesus disse que podemos nos tornar servos do pecado. Quantos de vocês esta noite são servos do pecado? Algum pequeno pecado em sua vida é o seu mestre. Você pode ser livre hoje. Jesus pode libertá-lo disso. E então, algum dia, você estará livre do pecado na presença de Deus. Porque quando você morrer fora do pecado, você está com Deus. A Bíblia diz que não haverá sujeira nem imundícia no céu. Será um mundo livre. E esse é o mundo para o qual nós estamos indo. Esse é o mundo sobre o qual Ethel Watson estava falando quando o terremoto ocorreu na Califórnia. E ela disse: Jesus, você tem meu endereço e eu tenho o seu. Não estou preocupada. Ela estava livre. Livre para viver, livre para morrer, livre para enfrentar a vida com todos os seus problemas, dificuldades, seus mistérios. E Jesus é a resposta. Livre. Você está livre? Você é liberto? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Você tem que escolher. Você tem que poder para fazer essa escolha. Vou pedir hoje à noite para escolher Jesus. Escolha Cristo. Essa é a única escolha deliberada de sua vontade. E se você fizer essa escolha e disser: receberei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Mestre e meu Salvador, meu Senhor, quero segui-lo e servi-lo. Você pode ser membro da primeira igreja batista, metodista, cristã ou de alguma outra igreja ou religião. Você pode ser membro de uma igreja, pode ser católico, romano, não sei. Mas seja quem for você, nesta noite é a noite de chamar Jesus Cristo para entrar no seu coração, viver a verdade que Ele tem. E eu vou pedir a vocês que façam isso como milhares de pessoas fizeram, em todos os continentes. Eu vi centenas de pessoas, independente de raça, de nações, vir a Jesus Cristo por todo o mundo, fizeram isso. Vou pedir-lhes para se levantar do seu lugar agora mesmo. Nesse exato momento, venha e fique aqui na frente dessa plataforma. E depois que vocês virem, direi uma palavra a vocês, farei oração e vou entregar literatura para que possam levar para casa antes de ir. Isso é tudo o que vamos fazer quando você vier à frente. Apenas diga uma palavra, falando. Diga: Jesus, eu estou disposto a me posicionar aqui para o Senhor. E Ele vai se posicionar a você no dia do julgamento. Vou pedir a vocês, jovens, pais, quem quer que sejam, lá fora no estádio, você se levanta e sai aqui bem na frente e fica na presença de Deus, na presença das pessoas. Você se levanta e vem rápido. Vou pedir que nossas cabeças estejam baixadas. Se você estiver no coral, se você for recepcionista, mas sentir que precisa de Jesus Cristo, quer ser perdoado dos seus pecados, você quer ir para o céu, você quer a verdade de Cristo,